algo estranho acontecendo dentro de você. E não, isso não é um problema. É como se de repente aquilo que antes parecia normal já não fosse mais suficiente. A mesma rotina, os mesmos resultados, as mesmas limitações. Tudo continua igual por fora, mas por dentro algo mudou. E quanto mais você tenta ignorar, mais essa sensação cresce. Isso não é ansiedade, não é insatisfação vazia, é um sinal. É como se uma parte mais profunda de você estivesse tentando te acordar, te dizendo em silêncio que viver no limite já não combina mais com quem você está se tornando. Talvez você tenha passado muito tempo esperando o momento certo, a oportunidade perfeita, a validação de alguém, ou até um sinal claro de que finalmente chegou a sua vez. Mas e se essa inquietação já for o sinal? E se esse desconforto não for algo para ser apagado, mas entendido? Porque a verdade é que ninguém sente esse tipo de chamado por acaso. Ninguém carrega esse incômodo interno sem motivo. Existe algo em você que já percebeu o que sua realidade ainda não mostrou. E por isso, continuar aceitando menos do que você sabe que pode viver começa a doer. Preste atenção nisso. Pessoas que nasceram para pouco não sentem esse tipo de inquietação. Elas se acomodam, elas se ajustam, elas seguem. Mas você não. Algo dentro de você se recusa, e essa recusa não é rebeldia, é direção. É como se sua própria consciência estivesse te puxando para um nível que você ainda não alcançou, mas já consegue sentir. Então, em vez de fugir disso, encare. Respire fundo por um instante e reconheça. Talvez esse seja o momento em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque pela primeira vez você não aceita mais continuar do mesmo jeito. Existe algo que quase ninguém te fala, e entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. A maioria das pessoas passa anos esperando que algo mude do lado de fora. Esperam mais dinheiro, melhores oportunidades, reconhecimento, um cenário mais favorável, como se a vida só pudesse avançar quando tudo ao redor finalmente se organizasse. Mas a realidade é outra. Nada muda de forma consistente no mundo externo enquanto a mente continua operando no mesmo padrão de sempre. A prosperidade não começa quando você ganha mais. Ela começa quando você passa a pensar diferente sobre quem você é e sobre o que é possível para a sua vida. Antes de qualquer porta se abrir do lado de fora, uma porta precisa se abrir dentro de você. E essa é a parte que exige coragem. Porque mudar a forma de pensar não é apenas ter ideias positivas de vez em quando. É confrontar crenças antigas, aquelas que você foi acumulando ao longo do tempo sem perceber. Crenças que dizem que é difícil, que não é para você, que talvez seja tarde demais ou que você precisa de algo que ainda não tem. Enquanto essas ideias continuam intactas, elas funcionam como limites invisíveis e não importa o quanto você se esforce, você sempre acaba voltando para o mesmo lugar. Agora, entenda isso com clareza. Sua mente não é apenas um lugar onde pensamentos acontecem, ela é o ponto de partida de tudo. A forma como você se enxerga define o tipo de decisão que você toma. As decisões que você toma definem as ações que você executa, e suas ações constroem passo a passo a realidade que você vive. Ou seja, não é o mundo que determina seu nível de vida, é a forma como você pensa sobre si mesmo dentro dele. E ignorar isso tem um preço, porque cada dia que você mantém a mesma mentalidade é mais um dia reforçando o mesmo resultado. Mas no momento em que você começa a enxergar diferente, mesmo que sutilmente, algo começa a se reorganizar. Suas escolhas mudam, sua postura muda, sua percepção se expande e pouco a pouco sua realidade começa a acompanhar. Há um ponto que muitas pessoas ignoram. E é por isso que acabam distorcendo completamente o que significa prosperar. Elas associam prosperidade apenas a dinheiro, a bens, a resultados visíveis. Mas isso é só uma parte.
e nem sempre a mais importante. Quando a Bíblia fala sobre abundância, ela não está se referindo apenas ao que você tem, mas ao estado em que você vive. É sobre plenitude, é sobre paz interna, é sobre direção, propósito, dignidade. É sobre acordar sabendo que sua vida tem sentido e que você não está apenas sobrevivendo mais um dia. Porque no fundo, você sabe, não adianta conquistar coisas e continuar vazio por dentro. Não adianta avançar por fora e se sentir perdido por dentro. A verdadeira prosperidade começa quando essas duas dimensões entram em alinhamento. Agora, aqui está o ponto que pode ser desconfortável para muitos: se contentar com pouco. Quando você sente que foi chamado para mais, não é humildade, é desconexão. É ignorar algo que já foi colocado dentro de você. Existe uma diferença entre ser grato pelo que tem e se conformar com menos do que sabe que pode viver. Gratidão te fortalece, conformismo te paralisa. E muitas pessoas confundem isso. Elas se acomodam em uma realidade limitada e tentam chamar isso de aceitação, quando na verdade existe uma voz interna dizendo que ainda não é o fim da história. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação silenciosa de que há mais para viver, mais para construir, mais para se tornar. E não, isso não é ganância, é propósito. É a evidência de que sua vida não foi desenhada para caber em limites pequenos, que existe algo maior tentando se expressar através de você. E quando você começa a entender isso, algo muda. Você para de se diminuir para caber em circunstâncias e começa a expandir sua mente para viver aquilo que, no fundo, sempre soube que era possível. Agora, tudo começa a se organizar de forma mais clara, porque não basta sentir, não basta desejar, existe um princípio que governa tudo isso. Napoleão Hill ensinava algo que atravessou gerações. Tudo aquilo que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a maioria das pessoas falha justamente porque ignora a ordem desse processo. Primeiro vem a concepção, depois a crença, e só então a materialização. O problema é que muitos querem inverter isso. Querem ver para acreditar. Querem ter provas antes de sustentar a fé. Querem resultados antes de mudar a forma de pensar. E é aí que tudo trava. Porque aquilo que ainda não existe no mundo físico precisa antes ser construído no invisível. Precisa ganhar forma dentro da sua mente. Precisa ser aceito como possível dentro de você. Pense por um instante. Quantas ideias você já teve, mas descartou antes mesmo de dar uma chance? Quantas vezes você sentiu que algo poderia dar certo, mas logo em seguida duvidou? Toda vez que isso acontece, você interrompe o processo. A mente cria, mas a dúvida dissolve. Agora imagine fazer o contrário. Imagine sustentar uma visão com tanta clareza, com tanta convicção, que ela começa a influenciar suas decisões, sua postura, suas ações, mesmo antes de qualquer evidência externa aparecer. É assim que a realidade começa a se moldar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é aqui que você pode dar um passo simples, mas extremamente poderoso. Escreva nos comentários: o que eu acredito com fé começa a se tornar real. Ao fazer isso, você não está apenas repetindo uma frase, está treinando sua mente a sustentar uma nova verdade. Está reforçando com intenção e emoção o tipo de pensamento que constrói resultados. Porque, no fim, não é sobre esperar que algo aconteça, é sobre se tornar internamente alguém que já acredita o suficiente para fazer acontecer. Em algum momento da vida, toda mudança real passa por um ponto silencioso, quase imperceptível para quem olha por fora, mas decisivo para quem vive por dentro. É o momento da decisão. Não aquela decisão impulsiva, carregada de emoção passageira, mas uma escolha firme
íntima, que não precisa de aplausos nem de validação. Uma decisão que acontece no silêncio da consciência, quando você simplesmente entende que não pode mais continuar do mesmo jeito. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Adiar essa decisão também é uma decisão. Cada vez que você diz, depois eu vejo isso, quando melhorar eu começo, quando eu me sentir pronto, você, sem perceber, está escolhendo permanecer exatamente onde está. E o tempo continua passando. A transformação não começa quando as condições melhoram, ela começa quando sua postura muda, quando você decide de forma definitiva que não aceita mais viver abaixo do seu potencial. Algo dentro de você se reorganiza, sua forma de pensar muda, sua forma de agir muda, até sua forma de se posicionar diante da vida começa a se transformar. E isso não depende do seu saldo bancário, não depende da opinião das pessoas, não depende de garantias, depende apenas de um posicionamento interno. É como traçar uma linha invisível e dizer, a partir de hoje eu não volto mais para quem eu era. Pode ser que nada mude imediatamente do lado de fora, mas por dentro tudo já começou a mudar. E essa é a diferença. Porque quem ainda está indeciso continua reagindo à vida, mas quem decide começa a conduzir. Olhe com sinceridade para si mesmo agora. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar, mas adiou? Quantas vezes percebeu seu potencial, mas escolheu esperar? Talvez este seja o momento mais importante. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, agora. Porque toda nova realidade começa com uma decisão que ninguém vê, mas que muda absolutamente tudo. Muitas vezes o maior obstáculo não está nas circunstâncias, está na forma como você se enxerga dentro delas. Há uma história poderosa que ilustra isso com clareza, a de Gideão. Ele não se via como alguém forte, preparado ou digno de grandes conquistas. Pelo contrário, se enxergava como o menor, o improvável, alguém escondido em meio às próprias limitações, e ainda assim foi chamado para liderar. Perceba isso. Antes de qualquer vitória externa acontecer, houve um confronto interno, não com inimigos, mas com a própria identidade. Porque não importa o que está disponível ao seu redor, se por dentro você continua se vendo pequeno, inseguro ou incapaz, suas ações sempre serão limitadas por essa visão. Agora traga isso para a sua realidade. Quantas vezes você já se diminuiu? Quantas vezes acreditou que não era o suficiente? Quantas vezes se colocou em segundo plano, mesmo sentindo que poderia ir além? Essa é a batalha silenciosa que define tudo, porque a forma como você se vê determina o nível de vida que você aceita. Mas quando essa percepção muda, a realidade começa a se alinhar. Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. No momento em que ele começou a aceitar uma nova identidade, suas decisões mudaram, sua postura mudou, e naturalmente seus resultados acompanharam. E o mesmo pode acontecer com você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas existe uma versão sua que já é capaz, já está pronta, já foi chamada para algo maior. Ela não precisa ser criada, precisa ser reconhecida. E você pode começar isso agora, com uma escolha simples mas poderosa. Escreva nos comentários: eu começo a me ver como Deus me vê, capaz, escolhido e pronto. Ao fazer isso, você não está apenas formando uma frase, está reposicionando sua identidade. Está, pouco a pouco, deixando de se enxergar pelas limitações do passado e começando a se alinhar com aquilo que já existe como potencial dentro de você. E quando você muda a forma como se vê, tudo começa a mudar junto. Depois que a identidade começa a mudar, algo precisa sustentar essa nova versão todos os dias, porque uma decisão isolada não se mantém sozinha. É aqui que entra um dos princípios mais poderosos de todos, o pensamento dominante. Napoleon Hill observou que toda pessoa que alcançou resultados extraordinários carregava uma ideia central tão forte que ela influenciava tudo ao redor. Era como um ímã invisível. Tudo o que estivesse em harmonia com esse pensamento era atraído. Tudo o que estivesse em desarmonia simplesmente perdia força. Agora pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Qual tem sido o pensamento que mais ocupa sua mente? Não aquilo que você gostaria de pensar, mas aquilo que realmente se repete no seu dia a dia. Se for dúvida, você hesita.
Se for medo, você recua. Se for escassez, você se limita antes mesmo de tentar. A mente não julga, ela amplifica. Ela pega aquilo que você mais alimenta e transforma em padrão. E esse padrão começa a moldar suas decisões, suas reações e até as oportunidades que você consegue enxergar. Por outro lado, quando você escolhe conscientemente um novo pensamento dominante, algo começa a mudar. Você passa a se ver como alguém capaz e começa a agir como tal. Passa a acreditar que existem caminhos e começa a percebê-los. Passa a esperar crescimento e começa a se posicionar de forma diferente diante da vida. Não é mágica, é coerência interna. Porque suas ações sempre vão tentar se alinhar com aquilo que você acredita ser verdade. E quanto mais você repete esse novo padrão, com intenção e emoção, mais natural ele se torna. Até que chega um ponto em que você não precisa mais se forçar. Você simplesmente pensa, decide e age de acordo com essa nova mentalidade. E a partir daí, o que antes parecia distante começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque finalmente você mudou o que governa o seu mundo por dentro. A maioria das pessoas acredita que escassez é apenas falta de dinheiro, mas na prática ela começa muito antes disso. Escassez é uma forma de enxergar a vida. É aquela voz constante que diz: não é suficiente, não é o momento, isso não é para você. É uma sensação silenciosa de limitação que acompanha decisões, enfraquece iniciativas e faz com que você recue mesmo quando poderia avançar. E o mais perigoso é que com o tempo isso se torna automático. Você nem percebe mais, apenas reage. Há um exemplo marcante nas Escrituras quando o povo de Israel esteve diante da Terra Prometida. A oportunidade estava ali, real, concreta, mas muitos escolheram focar nos obstáculos. Os desafios pareceram maiores do que a promessa. E é exatamente assim que a mentalidade de escassez funciona. Ela até enxerga possibilidades, mas fixa o olhar naquilo que pode dar errado, amplifica riscos, reduz confiança e faz com que o passo nunca seja dado. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Essa forma de pensar não nasceu com você. Ela foi construída ao longo do tempo, por experiências, ambientes, repetições. E justamente por isso, também pode ser desconstruída. Napoleão Hill ensinava que a mente subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Ou seja, se o medo é repetido, ele se fortalece. Se a dúvida é alimentada, ela cria raízes. Mas o mesmo princípio funciona na direção oposta. Quando você começa a substituir de forma consciente esses padrões, algo começa a se organizar. Não se trata de ignorar dificuldades, se trata de escolher uma nova lente. Quando surgir o pensamento "não vai dar", você interrompe. Quando vier a ideia "isso não é para mim", você questiona. E aos poucos você deixa de reagir automaticamente e passa a conduzir seus próprios pensamentos. Outro ponto essencial é entender a fonte. Enquanto você acredita que tudo depende apenas de circunstâncias externas, pessoas, sistemas, condições, a insegurança permanece, porque tudo isso é instável. Mas quando você passa a confiar que existe uma fonte maior e ilimitada, algo dentro de você se acalma. A ansiedade perde força, a comparação deixa de fazer sentido e a coragem começa a crescer. Porque no fundo, prosperidade não floresce onde a escassez é constantemente alimentada. Ela cresce onde há espaço, onde há confiança, onde há uma mente que escolhe todos os dias não viver limitada pelo que vê. Chega um momento em que pensar diferente já não é suficiente. É preciso sustentar esse novo padrão com algo mais profundo. É aqui que entra a fé. Não como um conceito distante ou religioso apenas, mas como uma força prática ativa, que direciona suas escolhas mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. Fé não é esperar parado. Fé é continuar avançando, mesmo sem garantias visíveis. É agir com base em uma convicção interna, mesmo quando o cenário externo ainda não confirmou nada. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Fé sem direção se perde, e direção sem fé se enfraquece. Muitas pessoas até acreditam que algo pode mudar, mas não definem para onde estão indo. Outras até têm objetivos, mas desistem no primeiro sinal de dificuldade porque não sustentam a crença. Por isso, essas duas forças precisam caminhar juntas. Quando você une fé com propósito, algo poderoso acontece.
Você deixa de agir por impulso e passa a agir com intenção. Deixa de reagir ao que acontece e começa a construir o que deseja. Propósito é dar forma àquilo que você acredita. É transformar um desejo em algo claro, definido, direcionado. O que você quer exatamente? Em quanto tempo? De que forma você pode começar com o que já tem hoje? Essas perguntas trazem foco, e o foco elimina a dispersão. Porque sem direção, qualquer esforço se dilui. Mas quando existe clareza, até pequenos passos começam a gerar movimento real. E a fé entra justamente para sustentar esse movimento. Ela te mantém firme quando os resultados ainda não apareceram. Ela te impede de voltar atrás quando surgem dúvidas. Ela te lembra constantemente que o invisível precede o visível. A combinação disso muda completamente a forma como você vive. Você não depende mais de motivação momentânea. Você não para a cada obstáculo. Você continua. Porque agora existe algo mais forte do que o medo. Uma convicção que te guia. E quando fé e propósito caminham juntos, o caminho deixa de ser incerto. Ele apenas ainda não terminou de se revelar. Chegar até aqui diz muito sobre você. A maioria das pessoas começa, mas poucas continuam. Poucas têm a disposição de encarar a própria mente, ajustar pensamentos, questionar padrões e assumir responsabilidade pelo próprio destino. E você está aqui? Isso não é comum. Isso mostra que existe algo diferente em você, algo que não se contenta com o básico, que busca crescimento, que sente, mesmo que em silêncio, que nasceu para viver em outro nível. Agora entenda uma coisa com clareza. Nada do que você ouviu aqui funciona se for aplicado apenas uma vez. Prosperidade não é um evento, é um processo, é uma construção diária. E é por isso que 3 práticas precisam se tornar parte da sua rotina mental. A primeira é a autossugestão. Aquilo que você repete com emoção começa a se tornar verdade dentro de você. Então, escolha, conscientemente, quais palavras você permite que se tornem parte da sua identidade. A segunda é a gratidão. Não como um hábito superficial, mas como uma forma de treinar sua mente a reconhecer progresso, valorizar o presente e abrir espaço para o que ainda está por vir. E a terceira é a vigilância mental. Nem todo pensamento merece espaço. Nem toda opinião merece ser absorvida. Proteger sua mente é proteger o seu futuro. Porque no final, a vida que você constrói por fora sempre será reflexo daquilo que permitiu crescer por dentro. E se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma despertou algo aí dentro, então faça algo simples agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas sobre apoiar o canal, é sobre afirmar o seu comprometimento com esse tipo de mensagem, com esse tipo de mentalidade, com esse caminho de crescimento. Porque quanto mais você se expõe a isso, mais natural se torna viver dessa forma. E de verdade, você tem tudo para ir muito além do que imagina. Só precisa persistir.